Educação à distância, mudando realidades. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula da disciplina Antropologia da Educação. Eu sou a professora Laelba e falo com você diretamente do estúdio EAD do IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte. Vou realizar minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra de 1,60 m, 42 quilos, tenho cabelos cacheados na altura do ombro, com algumas mechas, numa cor amarelo queimado, amarelo. Faço uso de óculos, visto hoje uma calça jeans e uma blusa rosa. Atrás de mim há uma parede branca com alguns pontos interligados na cor cinza e à minha esquerda os seguintes dizeres em letras maiúsculas na cor verde: EAD mudando realidades. Vamos à nossa aula de hoje, que tem como tema Antropologia e Educação. Qual a relação entre antropologia e educação? Como os conceitos anteriormente estudados, como cultura, etnocentrismo, relativismo cultural, raça, racismo, eles podem auxiliar na compreensão do contexto escolar. Então, a escola se constitui um espaço de contato entre diversidades de mundos e culturas. Como ela tem trabalhado as diferenças? Vejam só, na aula anterior nós falamos muito nessa perspectiva de reconhecer, de valorizar as diferenças culturais existentes no mundo, e consequentemente na sala de aula. Então, como a escola, como a educação, ela tem pensado e construído novas relações no seu interior, que valorize e que reconheça as diferenças e diversidades dos seus sujeitos. Vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos compreender como acontecem as manifestações etnocêntricas no espaço escolar. Só recapitulando, o etnocentrismo vai ser aquele conceito que vai privilegiar sempre a sua cultura, É como se o seu modo de vida fosse o mais importante, os seus valores são os mais importantes, a sua cultura é mais importante. Então, como essas manifestações do etnocentrismo na escola, elas podem ser compreendidas? Nós vamos compreender que a primeira forma de relação com o outro se estabelece no ambiente escolar e ela primou pela valorização dos iguais, por meio da negação dos diferentes e das diferenças. É muito comum no espaço escolar nós trabalharmos essa perspectiva, da igualdade, todos somos iguais. Mas nós não somos todos iguais. Nós precisamos começar a ressignificar a importância das diferenças no nosso ambiente escolar. Então, desde já, começar a ensinar o aluno que nós somos diferentes, Humanamente diferentes, culturalmente diferentes, nós somos oriundos de contextos sociais diferentes. Então, ao invés de negar essa diferença, falar da importância que ela tem e reconhecer para que a gente possa trabalhar todas essas questões que envolvem a pluralidade, dos sujeitos. Mais adiante, nós também vamos compreender que as manifestações de uma postura etnocêntrica da escola vai acontecer através da naturalização de que alunos provenientes de camadas economicamente menos favorecidas ou de grupos étnicos socialmente discriminados tenham desempenho escolar baixo. Então, essa naturalização acontece sempre e infelizmente, Como se a consequência de um baixo desempenho escolar se desse por meio justamente dessa origem, economicamente falando, e
por meio também dessa origem étnica. Então, todo aluno que é indígena, todo aluno que é negro, todo aluno que é pobre, eles vão ter esse baixo desempenho por conta dessas questões, né? A gente precisa se questionar em relação a essas posturas e, ao passo da compreensão dessas questões, desmistificá-las, não é isso? A forma como são abordadas as diferenças nos e pelos currículos escolares. Uma outra forma da manifestação de posturas etnocêntricas diz respeito a como o currículo escolar privilegia, né, como elas priorizam determinados conteúdos em relação a outros. Então, vejamos, eu falei que existe uma lei, a 10.639/03, que foi alterada pela 10.645/08, que trata da obrigatoriedade do ensino da cultura africana e afro-brasileira e indígena nos espaços escolares. Então, de que forma os nossos professores eles estão se formando para que essa lei ela seja aplicada no contexto da sala de aula? De que forma nós estamos desmistificando toda essa ideia, né, de que negro é alguém inferior ou então que indígena é um indivíduo atrasado em relação a outras etnias? Então, vejamos, o currículo escolar é um importante componente, né, da instituição escolar que vai direcionar como os professores irão agir no seu cotidiano, né? Como as práticas educativas elas vão acontecer nesse ambiente. Então, por que não valorizar as histórias, né, os saberes de povos diferentes que constituem essa instituição escolar? Por que não levar a sério, né, as questões relativas às populações negras e indígenas no país? Porque uma coisa é certa, a nossa instituição escolar, ela só vai trabalhar as questões relativas às temáticas indígenas em abril. Por quê? Por conta do Dia dos Povos Indígenas. Não vai ser diferente em relação, por exemplo, a novembro. Por que que as escolas escolhem ali o 20 de novembro para falar sobre a temática relacionada às populações negras? Pelo dia, né, 20 de novembro, que é o dia da morte de Zumbi dos Palmares. E por que não trabalhar todas essas dimensões relativas às populações negras e indígenas durante todo o ano letivo? Então, percebam, né? Existem conteúdos que são privilegiados em relação a outros. E a nossa luta enquanto educadores, né, que lutam por uma educação inclusiva, é que todas essas temáticas, todas essas questões sejam abordadas durante todo o ano, né, e não apenas em datas esporádicas. Faz parte da prática pedagógica estar atento a todas as questões de natureza discriminatória que se manifestem no espaço escolar. Se você já é professor, se você, né, vai chegar lá ainda, né, está nesse processo formativo, uma das nossas responsabilidades enquanto educadores é estarmos atentos a qualquer tipo de manifestação de discriminação no ambiente escolar. Seja ela de cunho religioso, seja ela de cunho étnico, seja ela de cunho de orientação sexual. Então, estarmos atentos é justamente inibir, né, que os nossos alunos eles se sintam à vontade dentro desse espaço para serem preconceituosos, né, para falarem o que quiserem. Pelo contrário, esse espaço ele é propício para que desconstrução aconteça, né, para que uma nova forma de enxergar o mundo e de reconhecer as diferenças seja possível. Então, uma coisa, por exemplo, que me deixa extremamente, por exemplo, chateada, é achar que tudo que acontece no espaço escolar é bullying. Tudo, né? E será que é
bullying, a gente precisa nomear, precisa saber o que é bullying, o que é racismo, o que é homofobia, o que é intolerância religiosa, justamente para que a gente, nesse espaço, seja construa, né, consciências que consigam identificar que tudo não é bullying, né? Pelo contrário, racismo é crime, homofobia é crime, e a gente precisa, nesse processo formativo, conscientizar os nossos alunos, que serão cidadãos, né, a atuarem combatendo essas discriminações, né, esses preconceitos na sua vida e no seu cotidiano de modo geral. Então, as noções veiculadas na escola e difundidas nos livros didáticos de que somos um país sem diferenças, porque somos formados pela mistura de índios, brancos, negros, neutraliza as diferenças culturais e dificulta o combate ao racismo, discriminação e ao preconceito. Veja bem, por que essa ideia, né, ela é difundida pelas escolas e nos livros didáticos de que nós somos um país sem diferenças? Justamente porque somos fruto dessa miscigenação. Nós vamos compreender que essa ideia, ela surge num contexto específico, né? Em 1930, por um sociólogo chamado Gilberto Freire. Ele vai, por exemplo, falar ou cunhar o termo, né, mito da democracia racial. E o que seria essa democracia racial para o Gilberto Freire, né? Ele que no seu livro Casa Grande e Senzala, um clássico da sociologia brasileira, em 1930, vai definir o que vai chamar de democracia racial. No livro, o autor sugere que, devido à miscigenação e à ausência de leis segregacionistas, por exemplo, como aconteceu o apartheid na África do Sul, as leis segregacionistas, inclusive dos Estados Unidos, o país é uma democracia racial, em que todos têm as mesmas oportunidades de direitos. E aí o Gilberto Freire, ele vai defender essa ideia, né, do mito da democracia racial a partir dessas relações harmônicas que foram construídas entre o negro, o indígena e o branco neste país. E nos perguntamos se essas relações harmônicas sempre existiu, né, porque foi ela que deu fruto, que seria essa miscigenação, porque houve o genocídio da população indígena? Por que há o genocídio da população negra ainda neste país? Então, são questionamentos que a gente precisa fazer para ir contra aquilo que foi dito, que nós somos um país que vivemos uma democracia racial. Pelo contrário, né? Nós temos inúmeras diferenças culturais e é preciso ficar atentos a todas essas elaborações teóricas que, de alguma forma, inculcado nos nossos alunos a partir dos livros didáticos, quando defendem essa postura nas escolas. Então, educar para as diferenças se constitui um grande desafio, né? Torna-se, então, central o papel dos educadores e da escola para desconstruir os elementos que mascaram a discriminação racial no país. Porque uma coisa é certa, se não há racismo, não há por que acontecer o enfrentamento do racismo. A gente só pode superar, só pode enfrentar algo quando ela existe, não é verdade? Então, essa ideia da democracia racial camufla essa ideia, né, sobre o racismo no nosso país. E você, com certeza, sabe que o racismo é algo estrutural na nossa sociedade, já dizia o Silvio Almeida, né? Nós somos construídas numa base extremamente racista. Então, precisamos reconhecer isso na nossa história e precisamos lutar para superar esse tipo
de consequência advinda dessa ideia de raça que foi construída ao longo da história. Uma escola multicultural, ela pressupõe não só considerar e tolerar o diferente, mas também desenvolver ações específicas voltadas para a incorporação dos grupos minoritários. Então, vejamos bem, se a escola ela já implementou, né, o que preconiza a Lei 10.645 sobre a história e cultura africana e afro-brasileira e indígena nos espaços escolares, elas não precisam fazer ações específicas voltadas para as questões indígenas e negras, porque ela já está cumprindo com o seu papel, né, já que se houve a implementação de uma lei que leve em consideração essas questões, pressupõe-se que esses conteúdos, né, essa história, essa cultura do negro, do indígena, estejam sendo trabalhadas durante todo o ano letivo. Mas se a sua escola, por exemplo, ainda não implementou essa lei, sim, é necessário que ações específicas sejam desenvolvidas para esses grupos, né, sociais, tanto indígenas como negros. Então, o papel do educador passa pela compreensão de que a escola é um espaço onde tanto podemos reproduzir o racismo quanto lutar contra ele. Cabe a nós, agentes sociais, buscar estratégias que auxiliem na superação dos preconceitos. Então, a escola multicultural, que está atenta aos desafios da contemporaneidade, vai buscar educar para as diferenças, né? Vai buscar educar para reconhecer que todos os nossos alunos e alunas, eles são sujeitos de direitos, né? Eles têm uma história, eles precisam ser vistos nos conteúdos, eles precisam ser valorizados a partir da sua origem étnica e social. Então, para fechar, colocando aí a cereja do bolo, a relação entre antropologia e educação se torna algo muito frutífero, uma vez que, a partir da antropologia, o professor encontrará elementos para estabelecer uma relação dialógica na sala de aula, que lhe permitirá conhecer mais a fundo o contexto do outro, quem é o outro, o nosso aluno e a nossa aluna, considerando assim os eus e os outros presentes nessa relação. Dito isto, né, já aqui finalizando a nossa disciplina, queremos falar da importância que tem a disciplina Antropologia da Educação para a sua formação, né? A importância de você conhecer todos esses conceitos antropológicos que você vai perceber na prática, ali no contexto escolar, todas essas manifestações desses conceitos que foram abordados ao longo da disciplina. E a importância que a antropologia pode lhe proporcionar no entendimento, né, da visão de mundo, a partir desse olhar abrangente das culturas, a partir de toda uma ressignificação do olhar o outro, a partir das suas diferenças, levando em consideração as suas especificidades enquanto sujeitos sociais. Eu fico por aqui, foi um grande prazer estar com vocês durante essas 4 unidades. Estamos dispostos aí para continuarmos o nosso diálogo a partir das nossas aulas no Google Meet e, tirando as suas dúvidas, estaremos sempre à sua disposição, ok? Então, valeu! Até um outro momento. Educação à distância, mudando realidades.